Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre a divisão por zero. Ou seja, a gente vai ver o porquê a gente não pode dividir por zero. Bom, para falar de divisão por zero, a gente precisa relembrar rapidamente aqui o que é o conceito de divisão exata nos inteiros e as propriedades dos números inteiros. Embora eu tenha colocado aqui todas as propriedades, para vocês irem fixando aí, essas propriedades aqui que a gente viu nas aulas anteriores, para a gente analisar a questão da divisão por zero, basicamente a gente vai utilizar a propriedade 6 aqui, que diz o quê? Que sempre que você multiplicar o número inteiro por zero, você vai ter como resultado o número zero. Bom, então a gente diz que o número d, que a gente chama de divisor, divide o número b, que a gente chama de dividendo, se existir um q inteiro, de tal maneira que você consiga escrever o b como sendo o resultado da multiplicação de d por q. A gente viu que nem sempre esse inteiro existe, ou seja, nem sempre uma divisão é exata, mas quando o q existe, a divisão é exata, e você pode escrever o número na forma de fração dessa maneira aqui, ó. B sobre d é igual a q. Q é chamado também de quociente ou resultado da divisão. Bom, quando a gente fala em dividir por zero, ou seja, a gente está querendo escrever o quê? B sobre zero igual a q. A gente quer escrever isso. Mas a gente só pode escrever isso aqui no conceito de divisão exata se a gente conseguir escrever, na verdade, o b como sendo quem? O zero vezes um certo q. Ou seja, precisa existir um q de tal forma que, quando eu multiplico por zero, vai me dar o resultado q, o resultado b, né? Então, nesse contexto aqui, o meu divisor d é zero e o meu dividendo b aqui é um número qualquer. Bom, então, analisar a divisão por zero sob esse aspecto, nada mais é que, pela definição de divisão aqui, a gente analisar essa equação aqui, b igual a zero vezes q. Bom, para analisar isso aqui, a gente divide isso aqui em duas etapas, né? Esse b aqui que aparece, ele é um número inteiro. Então, a gente tem duas opções para ele. Ou ele é um número diferente de zero, ou ele é um número igual a zero. Então, eu vou analisar essas duas condições. Por quê? Porque uma dessas duas condições sempre vai acontecer. Um número, ou ele é zero, ou ele é diferente de zero. Bom, se o b for diferente de zero, o que quer dizer essa equação aqui, b igual a zero vezes q? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem aqui b igual a zero vezes um certo q. Mas o que acontece? Pela propriedade 6, toda vez que você multiplica qualquer número por zero, ou você multiplica zero por algum número, o resultado é zero. Então, quando você, não importa quem seja o q aqui, quando você multiplicar por zero, o resultado vai ser zero. Então, independente de existir ou não um q, que essa equação é cumprida, quando você multiplica esse q por zero, o resultado dá zero. O que a gente conclui a partir daqui? A gente conclui o quê? Que b é igual a zero. Mas lembra que eu tinha partido inicialmente que o b era diferente de zero? Então, se eu concluo aqui que o b é igual a zero, a gente tem o que aqui na verdade? A gente tem uma contradição. Onde está a contradição, então? A contradição está em eu assumir o quê? Que essa equação existe. Então, essa equação aqui ela não pode existir. Por quê? Porque senão eu tenho uma contradição, que b é igual a zero. Isso é uma consequência dessa... A contradição aqui está sendo uma consequência da propriedade 6. Então, não é possível escrever b igual a zero vezes q. Bom, se não é possível escrever b igual a zero vezes q, quer dizer o quê? Que não existe um q inteiro tal que b vai ser igual a d vezes q. Ou seja, não existe a divisão de b por zero, nesse caso aqui. Bom, o outro caso é o b igual a zero. Nesse caso aqui, essa equação b vezes q, como b é zero, ela vai ficar de que forma? Vai ficar zero igual a zero vezes q.
0 vezes Q, pela propriedade 6, é igual a zero. Então, agora, essa equação aqui, ela faz sentido. Essa equação agora ela faz sentido. Ou seja, a pergunta, existe um Q tal que B igual a D vezes Q? Agora tem resposta afirmativa. Tem resposta afirmativa. Por exemplo, eu sei aqui que 0 é igual a 0 vezes 2. Eu sei que 0 é igual a 0 vezes menos 5. Eu sei que 0 é igual a 0 vezes 15. E assim por diante, eu poderia enumerar aqui infinitos exemplos aqui em que isso aqui acontece. Então, quando você escreve 0 igual a 0 vezes 2, você está falando o quê? O D, lembra que o D é o meu 0, e o B também agora é 0. Então, agora eu tenho aqui o Q igual a 2. Nesse caso, eu tenho o Q igual a menos 5, eu tenho o Q igual a 5. O que isso significaria para a gente, né? Pensando aqui nessa noção de divisão exata? Significaria que 0 dividido por 0 é igual a 2. Isso aqui, por outro lado, significaria que 0 dividido por 0 é igual a menos 5. Isso aqui já significaria que 0 dividido por 0 é igual a 15. Na verdade, de modo geral, quando você escreve 0 igual a 0 vezes Q, isso é verdade, né? Porque é 0 igual a 0. E isso, de certa forma, implicaria para você que 0 dividido por 0 é igual a Q. E Q aqui, pessoal, pode ser qualquer número inteiro. Então, o que acontece em resumo quando B é igual a 0? O resultado da divisão, ele dá qualquer número inteiro. Então, dividir 0 por 0, teoricamente, estaria sendo uma operação, nessa perspectiva, em que você teria infinitos resultados. Então, veja bem, aqui no B diferente de 0, não existe um Q em que o resultado, ao multiplicar por 0, vai dar um número diferente de 0. Já aqui, quando B é igual a 0, a divisão, teoricamente, estaria dando todos os números inteiros. E isso é um problema, né? Quando você vai fazer uma operação com números, seja somar, subtrair, multiplicar ou dividir, a gente espera o quê? Que o resultado dê um único número. O resultado dê um único número, um único valor. Isso na matemática a gente chama o quê? A operação está bem definida. Então, a divisão, quando você vai dividir, ela precisa estar bem definida. Ao você realizar uma operação com dois números, a operação precisa te retornar como resultado um único valor. E aqui a gente não tem um único valor, a gente tem infinitos valores como resultado. Então, isso também impede a gente de dividir por 0. Mesmo no caso em que essa expressão aqui, 0 igual a 0 vezes Q, faz sentido. Então, embora faça sentido essa expressão, o resultado da operação te retorna infinitos resultados. E isso não é uma coisa que faça sentido, que é desejável. Então, isso a gente diz que não está bem definido. Então, por essa razão, a gente não pode dividir por 0. Ou seja, pessoal, em resumo, independente de eu estar dividindo o B por 0, seja o B igual a 0 ou diferente de 0, em nenhuma das duas situações, você vai ter algo que vai te dar um resultado coerente. Então, seja não existindo um Q, tal que Q vezes 0 dá um B diferente de 0, ou quando você tem infinitas possibilidades para o Q, você vai poder ter algo coerente aí para divisão por 0. Então, por esses motivos aí, a gente nunca pode dividir um número por 0. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa explicação do porquê a gente não pode dividir por 0. E até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo aí. Um abraço a todos e até mais.